Graça e paz, igreja. É com alegria, né? Um pouco de frio, mas com muita alegria, porque bom é estar na casa do Senhor. Bom é estar aqui adorando e glorificando o nosso Deus. Não há lugar melhor para estar. Eu confesso para vocês que aqui dentro está frio, mas na minha casa deve estar 10 vezes mais frio do que aqui. Ô, casinha fria, meu Deus. Mas estamos aqui, né, para estar trazendo uma palavra. E já foi falado tanta coisa, o Senhor já falou tanto comigo essa noite, né, a respeito de tudo que eu tenho preparado já há alguns dias para estar trazendo à igreja. E algo que enche o meu coração já há algum tempo, e agora o nosso pastor tem falado muito, é a respeito da mesa. A respeito da mesa, e eu tenho um carinho todo especial pela mesa, né? Eu gosto de receber, eu gosto de estar com a minha casa cheia, eu gosto de estar aqui preparando a mesa do Senhor, né? Mas agora eu te pergunto, você sabe o verdadeiro significado da mesa? É algo muito profundo. Eu fui pesquisar. A mesa está mencionada na Bíblia mais de 100 vezes. A mesa está mencionada na Bíblia. E começa lá em Êxodo. Obrigada. Começa lá em Êxodo, né? Mas antes de estar lendo, eu quero orar mais uma vez com você. Agradecer ao Senhor, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio e a honra de estarmos na tua casa, na tua presença, de estarmos aqui, ó Deus, glorificando o teu santo nome. Senhor, muito obrigado por esse momento. Pai, sem o Senhor nada nós podemos fazer. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, continue nos conduzindo, Senhor, em adoração, em oração e na meditação da tua palavra, Pai. Que o teu Espírito Santo venha nos revelar a tua vontade nesta noite. Toma minha vida nas tuas mãos, toma a vida de cada um aqui, Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu vou te convidar para abrir, né, para já colocar ali o livro de Êxodo 25. A mesa, como eu falei para vocês, a mesa ela é tão importante que ela aparece mais de 100 vezes, né? E a primeira mesa mencionada na Bíblia está nesse livro que nós vamos estar lendo agora. Quando Deus chama Moisés para equipar a arca, né? Quando estavam ali construindo a arca, Deus chama Moisés e os anciãos e pede que eles comecem a preparar tudo aquilo que ia precisar para a arca. E ali ele pede, em detalhes, ele pede toda a ornamentação, né, daquela arca. Ele pede, olha, a mesa do tabernáculo tinha uma função muito importante, porque era oferecido libações. Então Deus pede uma mesa ali no tabernáculo, e ele dá assim detalhes, com riqueza de detalhes, tudo que ele queria. E ali ele não pediu só a mesa, ali ele pediu a mesa, pratos, talheres, taças. Se você for ler esse livro de Êxodo 25, você vai ver, né, que ali o Senhor começa a pedir tudo com detalhes. E essa mesa aqui, diz aqui, olha, em Êxodo capítulo 25, 23, vou ler todo com vocês. Diz assim: faça também uma mesa de madeira de acácia, terá um comprimento de 88 centímetros e largura de 44 e altura de 66. Faça um revestimento de ouro puro e ponha um remate de ouro ao redor. Faça também uma borda ao redor da largura de 4 dedos e ponha um remate de ouro ao redor da borda. Faça também ao redor da borda, faça também 4
fixe-no 4 cantos que estão nos 4 pés da mesa. As argolas devem estar perto da borda, como lugares para os cabos, para que se possa carregar a mesa. Faça estes cabos de madeira de acácia e revista-os de ouro, para que a mesa possa ser carregada por meio deles. Faça também os seus pratos e os seus recipientes para incenso, e as suas jarras para as suas taças, e serão oferecidos as libações. Então aqui, logo no verso 23 diz: faça também uma mesa de madeira. E no 29, faça também os seus pratos e os seus recipientes para incenso, suas jarras e suas taças, para que serão oferecidas as libações. Aí eu fui procurar saber sobre libações, né? Uma palavra que a gente não ouve muito, né? Então eu fui procurar saber libações, qual é o significado, né, de libações. Então ali, libações significa derramar vinho ou azeite como oferta de Deus, simbolizando entrega e consagração. Então a mesa no tabernáculo tinha essa função. Quando queriam ali oferecer algo para o Senhor, eles iam ali e derramavam o vinho, o azeite como oferta, como sacrifício ao Senhor. E aí eu fiquei assim maravilhada, porque é tanta coisa que se refere à mesa do Senhor, à mesa em geral, né? Nosso pastor fala muito aí da mesa, e a mesa é tão importante na palavra de Deus. Agora eu descobri, né, a importância da mesa no tabernáculo, e em toda a Bíblia a mesa é importante. Se eu for procurar, vão ter vários livros falando da mesa, mas eu busquei alguns assim que mais o Senhor me trouxe à memória, né? E eu busquei e eu encontrei o Salmo 23. Vamos ler o Salmo 23? Aleluia. O Salmo 23 é um salmo de Davi, e o irmão Eduardo já falou aqui nesta noite, né, de quando nós confiamos no Senhor, nós descansamos nele, porque nele vem tudo que nós precisamos. E com Davi não foi diferente. Davi, quando ele estava sendo perseguido por Saul, ele fez esse salmo, e o salmo diz assim, ó: Senhor é o meu pastor, muito conhecido, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em
mas com confiança que existe um Deus que está cuidando de tudo, que está nos suprindo em todas as nossas necessidades e que basta nós confiarmos no Senhor, porque o Senhor está ali e o Senhor está preparando no final a mesa. E isso me traz à memória até a tentação de Jesus, né, lá no deserto, né? Jesus passou por toda a tentação lá no deserto, Jesus foi provado lá no deserto, mas a Bíblia diz que no final o anjo chegou e o serviu. Então nós temos que ter essa confiança de Davi, nós precisamos ter essa fé de Davi. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, nós não podemos ser abalados, porque nós temos um Deus que está no controle. Nós temos um Deus que nós podemos confiar, que nós podemos clamar e Ele nos atende em todas as nossas necessidades. Amém? É outro salmo que eu lembrei também, que me chamou a atenção, é o Salmo 128. O Salmo 128, ele fala, é um salmo que eu coloquei aqui. O Salmo 128, ele nos traz, vamos ler, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem. Tudo irá bem com você. Sua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos de oliveira ao redor da mesa. Então a mesa, ela nos traz segurança, ela nos traz comunhão, ela nos traz vida, né? Aqui nesse Salmo 128, aquele que é bem-aventurado, aquele que confia no Senhor. A mesa nos traz tantos benefícios. A mesa nos traz. Eu não tenho, eu não consigo assim seguir muito papel não, sabe? Não consigo seguir muito papel não. Mas a mesa, aqui nesse salmo, nós podemos ver que ela traz fruto, ela traz bênção no lar, ela traz todos os benefícios que uma família busca, que uma família precisa. Aqui, ó, ela traz aprendizado, conhecimento e comunhão, né? Jesus, ele não precisava de uma mesa, porque Jesus, onde ele passava, ele pregava, e aonde ele pregava, ele sentava com os discípulos e se alimentava. Então, aonde ele andava, ali seria a mesa de Jesus, porque ele sentava ali com os discípulos. E esse salmo também nos ensina que Jesus, esse salmo nos traz confiança, ele nos traz conhecimento. O pastor esses dias falou, né, que a volta da mesa nós aprendemos, nós conversamos, discutimos os nossos assuntos, as nossas dificuldades, que à volta da mesa nós temos alimento, à volta da mesa nós temos comunhão. Então esse Salmo 128, ele retrata isso, né? Mas para aquele que é bem-aventurado, aquele que confia, aquele que busca o Senhor, aquele que descansa no Senhor, ele comerá do fruto do seu trabalho e será feliz. Então a mesa traz felicidade, a mesa traz alimento, a mesa traz comunhão, né? Comunhão familiar. Então esse salmo também é muito importante, ele fala muito ao nosso coração. Ou seja, a mesa oferece alimento, felicidade, prosperidade e bênçãos. Se você for nesse salmo, você vai encontrar tudo isso no Salmo 128. Ele representa bem, né, o que é uma mesa na palavra de Deus. O que é uma mesa? E a outra palavra que eu quero deixar para os irmãos
capítulo 22, 14. 22, 14. Vai dar para botar? Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa e lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes de sofrer, pois eu te digo a vocês que não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus. Então essa mesa que nós participamos aqui, ela tem uma importância muito grande. Ela não é simplesmente uma mesa, ela tem uma lembrança, ela tem uma história, ela tem uma promessa. Quando nós viemos aqui à frente a participar dessa mesa, nós estamos relembrando, né, o sacrifício que foi feito em Jesus. Porque Jesus, quando sentou com os seus discípulos para ter a última ceia, ele falou: essa é a última ceia. Essa é a última ceia. Mas vai ter um dia que eu vou sentar com vocês, não mais aqui, mas lá no reino de Deus. Eu vou sentar com vocês e vou participar da grande ceia. Então a importância dessa mesa aqui, ela não é uma mesa bonita, não é uma mesa decorativa, e sim o que ela representa. Ela representa a volta de Jesus, quando ele vier buscar a sua igreja, levar a sua igreja para estar ceando com ele lá na glória. Aleluia. Né? Às vezes se torna comum, porque todo mês nós fazemos a mesma coisa. Só que é algo muito profundo a mesa do Senhor. Aleluia, Jesus. Nós precisamos vir aqui à frente, lembrando que o Senhor nos deixou uma missão. Olha, façam isso em memória de mim. Oh, glória. Ele diz: façam isso em memória de mim. Né? E quando nós trocamos o nosso cálice aqui, nós entendemos que é assim que vai ser lá. Mas nós precisamos estar juntos, nós precisamos estar unidos, numa só fé, numa só esperança, numa só confiança, crendo na promessa que o Senhor fez de nos trazer, de nos levar para estar com Ele lá na glória, no grande dia, na grande ceia do Cordeiro. Aqui também em Mateus 26. Mateus 26. Vai dar, se não ler. Não ler aqui. Mateus 26. Mateus 26, 27 diz assim: a seguir, Jesus pegou o cálice e, tendo dado graça, deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino do meu Pai. Aleluia. Então, irmãos, é
eu quis ler esses 3 textos que falam da ceia, que é mais usado no culto de ceia hoje. É o Coríntios, né? Que é 1 Coríntios 11. Foi esse que nós lemos agora? Não, né? Não. Porque eu recebi do Senhor e que também me entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é dado por vós. Façam isto em memória de mim. E da mesma forma, tomando, e do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, também dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem, em memória de mim, porque todas as vezes que comerem deste pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Essa é uma palavra muito forte, uma palavra poderosa. É o porquê que nós devemos participar do cálice, do suco, do pão, porque nós ali vamos estar trazendo a memória, né, aqui do sacrifício de Jesus que foi feito por nós. E ele manda aqui, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia. Esse é o compromisso que Jesus deixou, de anunciar a morte dele até que Ele venha. Obrigado, Jesus. Por isso nós precisamos perseverar, né? Nós não podemos desanimar, nós não podemos parar no meio do caminho, porque há uma promessa, há um reino para aqueles que estão no Senhor, aqueles que buscam, aqueles que aceitaram esse plano maravilhoso de salvação. Aleluia, Jesus. Aquele que aceitou o plano de salvação, o plano perfeito. Esse foi um plano perfeito, onde Jesus ali pagou o preço. Ele sabia o que ia acontecer com ele. Ele sabia. Por isso que ele quis aquela ceia. Por isso que ele quis a ceia com os discípulos ali e deixou essa ordem para que os discípulos pregassem essa palavra, participassem dessa ceia, até que ele voltasse para buscar a sua igreja. Obrigado, Senhor. Então é assim, o culto de ceia é um culto que mexe muito comigo, porque se você for parar para ver o sacrifício de Jesus, né, é claro que eu acho que é muito além, mas quando eles fazem esse filme, quando fizeram esse filme aí, né, da crucificação de Jesus, nós podemos ver um pouco de tudo aquilo que ele sofreu por cada um de nós. E olha, eu vou dizer para você, bem-aventurado é aquele que aceita esse sacrifício de Jesus. Porque através desse sacrifício, nós vamos morar com Ele no céu. Quando nós aceitamos esse sacrifício, nós vamos reinar com Ele no céu. É para isso que Ele veio. E é para isso que nós precisamos pregar essa palavra. E para isso que todos os... Eu ouvi dizer até que tem igreja que tem ceia toda semana. Tem igreja que tem ceia em todos os cultos. E é bem lembrado, eu acho que é bem pregado mesmo, porque isso é uma promessa de Jesus que nós não podemos esquecer. Nós não podemos esquecer. Por isso que é importante você passar pelas águas, né, e participar da mesa, porque você vai estar inteiramente na presença do Senhor, preparado, esperando aquele grande dia. Nós precisamos estar preparados para esperar esse grande dia. Porque hoje nós participamos de uma mesa aqui, mas vai chegar um dia que nós vamos participar de uma mesa lá na glória com o Senhor. Aleluia, Jesus. E não podemos abrir mão. Não podemos abrir mão. Né? A Bíblia diz que aquele que vencer receberá a coroa. Então nós precisamos batalhar, precisamos lutar, caminhar, não podemos desistir. Né? A jornada não é fácil, mas nós precisamos perseverar. Em nome de Nós Jesus. precisamos perseverar. Em nome de Jesus. Perseverar, caminhar com Jesus. Caminhar com Jesus até o grande dia. Hoje ele não está, nesses dias eu preguei, ele não está assim de corpo presente, mas ele está em mim, está em você. Nós ele carregamos, é nós ele carregamos, é eu e você
na glória. Como que vai ser? Sentar-se na mesa lá com o Senhor, participar da grande ceia do Cordeiro. Vai ser muito bom, irmãos. Vai ser muito bom. Então eu não sei como é que você se encontra nesta noite, né? Eu não sei se algo tem te desanimado, ou se alguma dúvida você já teve a respeito da mesa, ou se você não teve tanta certeza assim, do significado dessa mesa. Todo mês a gente procura, né, fazer uma mesa bonita, bem decorada, mas eu quero dizer para vocês, isso aqui não é nada. O importante é aquela bandeja com o cálice que está aqui naquela mesa. Ali que é a importância da mesa da ceia. Eu posso preparar uma mesa mais linda que for, mas a importância está na bandeja com o cálice, que lembra o sacrifício de Jesus, entregando o seu sangue por cada um de nós. Eu acho interessante que aqui no final desses versículos, desses livros que eu li aqui, diz assim: e cantando Jesus no louvor, e cantando no louvor, né, participavam da ceia do louvor. Então é muito bom, gente, essa comunhão, né? Quando nós cantamos aqui, tem o louvor também, que faz parte aqui dessa comunhão. Então é tudo muito bom, nós devemos adorar e louvar o Senhor o tempo todo, porque Ele é bom. E as promessas dele são infinitas para cada um de nós. Então, se porventura você algum dia desanimar, se algum dia se entristecer por alguma coisa, não permita que isso roube de você a sua oportunidade de morar no céu com o Senhor, de participar da mesa do Senhor.